Sétimo ano, paz bem a todos. Professor Faustino nas aulas remotas. Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje, matemática em foco, certo? Números inteiros. Vamos para lá estudar? Nossa habilidade vai trabalhar o seguinte. EAEF07MA04, que diz o seguinte: resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. Exatamente. A gente tem o conjunto dos números naturais e agora nós vamos trabalhar com o conjunto dos números inteiros. Bom, vamos lá? Vamos estudar? Antes de tratarmos das operações com números inteiros, devemos recordar quais elementos fazem parte desse conjunto. Pertencem a esse conjunto dos números inteiros todos os números positivos, negativos e o zero, tá? Sendo assim, aí nós temos aqui, tá? Entre chaves, representado alguns números inteiros, tá certo? Negativos, o zero e os positivos que estão aqui à direita, tá? Os negativos ficam à esquerda do zero. Abaixo nós temos a reta numérica dos números inteiros, né? Alguns deles, tá certo? Você vê aqui a origem, tá? Que é o zero. À direita estão os positivos, à esquerda ficam os negativos, ok? É a reta numérica dos números inteiros aqui representado. Aí nós vamos trabalhar, né, nesta videoaula, tá? Duas operações importantes, tá? A adição e a subtração de números inteiros, tá? Na verdade, a gente vai nós íamos trabalhar só a subtração, mas aí, né, como nós sabemos, adição e subtração são operações inversas importantes. Então, nós vamos trabalhar exatamente as duas. A gente vai revisar a adição e a gente vai trabalhar a subtração com números inteiros. Vamos revisar. Adição de números inteiros. Para adicionar os números inteiros, tá? Positivos e negativos, tá certo? A gente tem duas propriedades importantes, tá certo? Tá certo? Duas regras que devemos seguir. A primeira diz o seguinte, tá? As parcelas têm os sinais iguais. Então, a regra diz o seguinte: a gente vai somar ou somá-las e conservamos o sinal das mesmas, tá? Então, no caso, tá? A gente vai pegar aqui mais 8 somado com mais 2. Então, eu pego, ó, tá certo? Cada parcela e eu coloco aqui. E eu escrevo mais 8 com mais 2, tá? Como elas têm o mesmo sinal, então nós vamos repetir este sinal que é positivo e a gente vai somar as parcelas. Então, 8 mais 2, 10. Repete o sinal que é positivo. Professor, podem ser quantas parcelas nós quisermos. Exatamente, podem ser quantas parcelas vocês quiserem. Mais 3 somado com mais 5 somado com mais 9. Aí eu vou repetir exatamente as três parcelas. Mais 3 somado com mais 5 somado com mais 9. No caso, nós teremos mais 17. Ou só o 17, tá? O sinalzinho de mais a gente pode deixar ir oculto ou a gente pode escrever aqui à frente, tá? Agora as parcelas têm o mesmo sinal negativo, ó, menos 4 com mais menos 6. Professor, e agora? As parcelas têm o mesmo sinal, ó, menos 4 e menos 6. Tá? Aí nós vamos repetir exatamente as parcelas, menos 4 com menos 6. Tá certo? Você observa que aqui o sinalzinho que estava de mais aqui, agora ele ficou escondido, né? Ficou implícito. Tá certo? Exatamente, porque quando nós tiramos as parcelas de dentro dos parênteses, esse sinalzinho aqui de mais não aparece. Professor, mas isso aqui parece uma subtração. Né? Na verdade, parece uma subtração mesmo, né? Porque aqui você tem, tá certo? O sinal negativo, tá? Mas tu tens menos 4 somado com menos 6. Então, como as parcelas têm o mesmo sinal negativo, então a gente vai repetir esse sinal e a gente vai somar as parcelas. Então, menos 4 com menos 6 dá igual a menos 10. Ok? Essa é a nossa primeira propriedade para adicionar os números inteiros. A segunda propriedade diz o seguinte, ó. Se as parcelas têm sinais diferentes, então
A regra diz o seguinte: nós vamos subtraí-las e conservamos o sinal do número de maior valor absoluto. Então, no caso, nós temos mais 10 somado com menos 2. Então, eu vou escrever mais 10, tá certo? Somado com menos 2. Ó. Uma parcela tem um sinal positivo e a outra tem um sinal negativo. Então, elas têm sinais contrários diferentes. Professor, como é esse maior valor absoluto? Aí você vai observar os números, tá certo? Ó, 10 e o 2. Quem tem o maior valor absoluto? No caso, é o 10. Tá certo? Qual é o sinal do 10? É mais. Então, prevalece o sinal do maior número, que tem maior valor absoluto. Então, a gente repete o sinal e a gente subtrai, tá? Tá certo? Ó, aí, no caso, mais 10 menos 2 vai ficar mais 8. Ok? Nesse segundo exemplo agora, tá certo? Menos 12 somado com mais 5, tá certo? Aí tu tens, ó, também parcelas com sinais diferentes, um é negativo e outro é positivo. Então eu vou escrever aqui, ó, menos 12 somado com mais 5, tá? O que você observa agora? Que o 12 tem maior valor absoluto do que o 5, né? 12 não é maior do que 5? É, com certeza. Só que o sinal que acompanha o 12 ele é negativo. Então, quando a gente subtrai, tá certo? Tá? Aí aqui, ó, é errôneo. Tá certo ou errado? Você fazer 12 mais 5, porque essa parcela aqui tem um sinal negativo. Tá? Então, a gente vai conservar o sinal do maior número de valor absoluto, que no caso aqui, ó, é o do 12. Então, a gente repete o sinal e, com a regra diz, a gente subtrai os valores, as parcelas. Tá certo? Então, menos 12 somado com mais 5, tá certo? Vai dar menos 7. Então, tem que prestar atenção às regras para a gente aprender corretamente, tá certo? Ó. Então, a primeira regra diz, sinais iguais, toma e conserva o sinal. A segunda prega de sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do número, tá certo? De maior valor absoluto, ok? Pronto. Agora, o que é uma subtração, tá? A subtração é uma entre as 4 operações básicas da matemática. Sendo a segunda operação matemática a ser estudada, é a operação inversa da adição. O resultado de uma subtração entre dois ou mais números é conhecido como diferença. Tá? É o que destaca aqui para vocês. Utilizamos a subtração em várias situações que envolvem números. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, por exemplo, a gente utiliza essa operação para calcular a diferença entre dados, valores, quantidades, etc. Pronto, subtração de números inteiros. Vamos determinar a diferença entre dois números, tá certo? Entre dois números inteiros quaisquer usando uma regra prática. Sabemos que no conjunto dos números naturais não é possível efetuar a subtração quando o primeiro número, que é o minuendo, tá certo? Ok? Que é o número que fica em cima, e o subtraindo, que é o que fica embaixo, tá certo? É menor que o segundo número, que é o subtraindo. Então, nos naturais, 3 menos 10 não é possível. No conjunto dos números inteiros, isso é possível, tá certo? Pois a diferença entre dois números inteiros é sempre o número inteiro. Então, a gente vai ver lá como é a subtração dos números inteiros. Professor, qual é a nossa regra prática? Tá certo? Para a gente calcular a diferença entre números inteiros, ok? A regra prática diz o seguinte, tá certo? Aí a gente vai precisar exatamente da adição para a gente poder calcular a diferença entre números inteiros. Então, vamos lá. A regra prática diz o seguinte, subtrair números inteiros é a mesma coisa que você adicionar o primeiro com o oposto do segundo, tá certo? Ó, subtrair números inteiros é o mesmo, né, é a mesma coisa que adicionar o primeiro número, no caso, né, o primeiro número, com o oposto do segundo. Então, vamos saber exatamente o que é isso, professor, oposto, tá certo? Em relação aos números inteiros, então a gente vai ver o que é o oposto. Então, primeiro vamos entender o que são números opostos, tá certo? Quando a gente fala de números inteiros, o que são números opostos? Aí, são aqueles que têm o mesmo valor absoluto, mas eles têm sinais contrários, tá certo? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente poder ver, para a gente poder entender o que são números opostos, para a gente poder trabalhar a diferença entre números inteiros, tá? Então, vamos lá, ó. O oposto de mais 5 é menos 5. Então, você vai observar
eles têm o mesmo valor absoluto, que no caso é 5 e é 5. Mas eles têm, mas temos um detalhe, tá? Que eles têm sinais contrários. Então, mais 5 e menos 5, tá certo? Em relação aos números inteiros, são chamados de números opostos, tá certo? Um é positivo e o outro é negativo, e eles têm o mesmo valor absoluto. Professor, no caso, por exemplo, mais 5 e menos 2 são números opostos? Não. Tá certo? Eles têm sinais contrários, mas eles não têm o mesmo valor absoluto. Tá certo? Um é 5 e o outro é 2. No caso, o oposto de menos 3 é mais 3. Mesmo valor absoluto, no caso aqui 3 e 3. Um é negativo e o outro é positivo. Mais 6 e menos 6 também são números opostos. Tá? Mesmo valor absoluto e sinais contrários. No caso, menos 20 e mais 20 também são ditos números opostos, porque eles têm sinais contrários e têm o mesmo valor absoluto, ok? Menos 10 e mais 10 também são números opostos, tá certo? Menos 100 e mais 100 também são números opostos, tá certo? Ok? Vamos aqui à prática, Aí agora eu vou calcular o seguinte, Eu tenho, nessa primeira situação aqui, eu tenho assim, quanto é mais 21 menos mais 12? Agora nós temos uma diferença entre números inteiros, tá? A primeira parcela é mais 21 e a segunda parcela é mais 12, tá? Tá aqui o primeiro número e tá aqui o segundo número, tá? Então eu vou transformar essa subtração aqui, tá certo? Usando a regra prática em uma adição, ok? Então, usando a regra prática, então eu vou pegar aqui, vou repetir o primeiro número e vou somar com o oposto do segundo número, tá certo? Eu vou somar com o oposto. O oposto de mais 12, tá certo? É menos 12, certo? Mesmo valor absoluto, a gente altera, troca o sinal, certo? Então, a diferença, a subtração, eu transformei em uma adição, tá certo? Que é a mesma coisa, tá certo? Por isso que as duas operações são ditas inversas. Logo teremos o seguinte, mais 21, tá certo? Somado com menos 12. Aí você observa, quando tem um parênteses aqui, tá? Esse sinalzinho de adição aparece. Quando a gente tira o parênteses, tá certo? É como se nós fizéssemos, olha a setinha aqui, mais por menos. Aqui, do lado aqui, mais por menos. Aí, sinais diferentes, quando eu faço mais por menos, tá certo? Aí vai aparecer aqui o sinalzinho menos, tá certo? Ok, mais por menos, aí vai aparecer mesmo. Professor, sempre vai ser assim? Exatamente, sempre vai ser assim, mais por menos dá menos, tá certo? Se eu fizer também menos por mais, também vai dar a mesma coisa, sinais diferentes, vai dar negativo, tá certo? Transformo a subtração numa adição e logo depois nós teremos novamente aqui, sem esse parênteses que está aqui, tá certo? Nós teremos esse sinalzinho negativo aqui de novo, tá certo? Mais 21 somado com menos 12. Aí eu vou repetir, mais 21 e menos 12, tá certo? 21 menos 12, maior valor absoluto é o do 21, tá certo? Então, conserva-se o sinal positivo e a gente subtrai. Então, aqui a resposta vai ficar mais 9. Nessa segunda situação, parecida com a primeira, nós temos menos 31 menos 16, tá certo? Veja que é uma diferença, ok? Então, vou usar a mesma regra prática. Vou repetir aqui a primeira parcela, que é menos 31, o primeiro número, e vou somar, tá certo? Com o oposto do segundo número, que é menos 16. Então, dentro do parênteses, eu vou escrever mais 16, tá certo? Aí aqui ficou mais aqui fora, que é o sinalzinho da operação, e mais aqui dentro, que é o sinal do número, tá certo? Aí você vai observar, professor, agora aqui apareceu mais. É porque quando nós temos dois sinais iguais, mais por mais, aí aqui vai aparecer mais, certo? Mais por mais, tenha calma, não se afobe, que a gente vai aprender aqui, com certeza. Mais por mais, tá certo? Menos 31 mais 16. Aí eu escrevo menos 31
mais 16. Qual é o número que tem o maior valor absoluto? É o 31 ou é o 16? Quem é maior, no caso, é o 31. O sinalzinho que acompanha ele aqui é negativo. Então, eu vou repetir o sinalzinho negativo e eu vou fazer o quê? Subtrair as parcelas. Então, 31 tirando 16 vai ficar 15. Tá? Repete o sinalzinho negativo, então aqui vai ficar menos 15. Certo? Terceira situação. Aí nós temos, ó, quanto é menos 11 subtraído de mais 6? A mesma regra prática, ó. Vou repetir o primeiro número e vou somar com o oposto do segundo número. Aqui é mais 6, vai ficar menos 6, tá certo? Aí a mesma coisa, ó. Mais por menos, como os sinais são diferentes, esse sinalzinho aqui é positivo e esse é negativo. Aí, mais por menos, vai ficar menos, tá certo? Aí as duas parcelas ficaram com o mesmo sinal, tá certo? Menos 11 e menos 6, tá certo? Aí lembra lá, no início lá, tá certo? As parcelas têm o mesmo sinal negativo, eu vou repetir e vou somar os números inteiros. 11 com 6, 17. Repete o sinal negativo, vai ficar menos 17. Ok? Vamos exercitar um pouco aqui. São 3 questões, tá certo? Bem rápido para a gente ver aqui. Ó, em uma cidade dos Estados Unidos, a temperatura mais fria no inverno foi de menos 7 graus. É os 7 graus negativos. É a mais quente no verão. Foi de 32. Qual é a diferença entre a temperatura mais quente e a mais fria? Ele quer a diferença entre a temperatura mais quente e a mais fria. Então, vamos calcular a diferença entre as temperaturas. Então, eu vou escrever 32 menos, tá certo? Como essa temperatura aqui é negativa, aí a gente coloca dentro do parênteses, tá certo? Sempre a gente coloca, tá certo? Aí, ó, repito o primeiro e somo com o oposto do segundo. Então, mais, aqui é menos 7, fica mais 7, tá certo? 32 com mais 7, ó, mais por mais vai dar mais, e 32 mais 7 vai dar 39 graus. Então, a diferença entre essas temperaturas é igual a 39 graus, ok? Segunda questão. Um carro B está a 300 metros à esquerda do marco zero de uma rodovia. E um outro carro A está parado a 600 metros à direita do marco zero desta mesma rodovia. Qual a diferença da distância em metros entre o carro A e o carro B? Aí, se você observar aí, né, tá certo? As distâncias são iguais a 100, né? No caso, 100 metros, né? Não coloquei lá em cima, mas né? Tá certo? Os intervalos aí são iguais, tá? Aí, se você contar do carro B para o carro A, dá exatamente 900 metros, né? Aí, fazendo o cálculo direitinho, como é que é a diferença, ó, tá certo? Então, eu faço 600, que é o carro A, menos 300, porque ele está à esquerda do marco zero. Então, a gente escreve aqui menos 300, tá? Porque está do lado negativo, à esquerda do zero. Fazendo a regrazinha, ó, somando com o oposto de menos 300, aí vai ficar mais por mais, vai dar mais. Então, tá certo? A distância entre os dois carros é igual a quanto? A 900 metros. Em uma cidade dos Estados Unidos, terceira questão. Num dia, a temperatura máxima foi de menos 2 graus e a mínima registrada foi de menos 9. Tá certo? Então, atenção aqui, ó. Menos 2 está aqui, tá certo? E menos 9 está bem aqui, depois do menos 5. Ó. Menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Tá certo? Então, menos 9 é menor do que menos 2. Né? Ou então, menos 2 é maior do que menos 9. Determina a variação de temperatura nesta cidade. Tá? Então, a variação vai ser a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, nós vamos escrever, ó, menos 2, tá certo? Menos 9. Olha o parênteses aqui de novo, ó. Ele sempre aparece, tá? Quando o número é negativo. Menos 2 somado com o oposto de menos 9. Aí eu coloquei mais 9, tá certo? De outra cor aqui para você perceber. Menos 2, mais por mais vai dar mais. Aí, menos 2 mais 9, tá certo? 9 tem o maior valor absoluto, então eu repito o sinal do 9, que é mais, que é positivo, e eu vou subtrair 9 menos 2, 7. Então, a variação é de 7 graus positivo, né? Ou então igual a 7. Obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula, tá? Pegue seu caderno, faça o seu exercício, bons estudos. Você é mais corajoso do que acredita, mais forte do que parece.
e mais inteligente do que você pensa. Obrigado pela sua atenção, professor Portinelli nas aulas remotas. Um abraço.